2018 tem sido descrito na crônica política como o ano das incertezas. Poucos se arriscam a determinar os rumos que as disputas eleitorais vão tomar daqui para frente por causa da dúvida maior, o impacto da presença ou da ausência de Lula na corrida presidencial. Mais que isso, Lula será preso? E se for, o que pode acontecer? A pesquisa do Datafolha, publicada essa semana, mostra que o ex-presidente segue inabalado na liderança das intenções de voto, apesar do recente julgamento em segunda instância que confirmou a condenação dele. Para inaugurar a análise desse 2018, aqui no Mundo Político, conversa comigo o jornalista e colunista político, nosso companheiro Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É sempre bom, né? Começando o ano já, falando do ano das incertezas, né? Nosso primeiro dia do ano legislativo. Pois é. Né? Tivemos aí a abertura dos trabalhos na Assembleia, mas aqui hoje nós vamos tratar desse cenário de incertezas de 2018. Vamos começar pelo julgamento do Lula? Sim, claro. Não é? Porque a gente está recuperando o fato. Qual que é a sua impressão? E as reações a ele? Como é que você, o seu sentimento em relação a isso? Bom, primeiramente, já se esperava o resultado do julgamento. Ali não trouxe nenhuma novidade. Sabia-se que ele seria condenado. O que trouxe de novidade ali, só para rememorar rapidamente, foi o aumento da pena, né, que o Sérgio Moro tinha dado 9 anos e 6 meses, e o TRF4 passou para 12 anos e um mês. De outro lado, também esperava-se que não houvesse uma unanimidade no julgamento dos 3 julgadores, dos 3 juízes, dos 3 desembargadores. Esperava-se que pelo menos votasse de maneira diferente do relator e do companheiro dele lá. No entanto, eles votaram de uma maneira muito disciplinada, né? Assim, uma maneira... não houve nenhum tipo de dissonância entre o voto de um e de outro. Pode ter sido um mais veemente ao falar, o outro menos veemente, mas o voto em si não trouxe novidade nenhuma entre os 3. Se você fizer dissecar o voto de cada um dos 3 desembargadores, você não encontra nenhum osso fora do lugar. Está tudo no mesmo lugar. Aí, bom, nós tivemos então uma série de reações, né, a esses acontecimentos e uma expectativa que cresceu da prisão do ex-presidente Lula, né, que é uma expectativa considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que quem é julgado em segunda instância pode sim ser preso e não precisa esperar o trânsito julgado. Como é que você acha que isso repercutiu, né? E as reais chances disso acontecer, o impacto? Veja só, começa que o relator, quando ele proferiu o voto, e ao final da reunião, o relator, aliás, o presidente do conselho ali, do tribunal, daquela corte julgadora, ele disse exatamente, claramente, assim, para reforçar mais ainda, ele disse, olha, se comunique à primeira instância que o réu pode ser preso tão logo julgados os embargos declaratórios que possam vir apresentar aqui no tribunal. Então, isso criou, assim, mais ainda, elevou a temperatura política decorrente daquele julgamento. Então, isso realmente criou você vê que lideranças do PT reagiram até com uma certa... até fora do tom. A Gleice Hoffmann, por exemplo, presidente do partido, ela até pregou uma certa desobediência civil, o Lindbergh Faria também, o que eu acho que também é um certo exagero. É preciso enfrentar essas coisas politicamente. Né? A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, falou nessa quinta-feira em agressão à justiça, criticando a agressão à justiça, naturalmente fazendo referência a esse tipo de discurso, na verdade, porque como uma reação. Né? Porque, na verdade, o judiciário, não só daí, mas de outras situações, o judiciário, basicamente o Supremo, para não dizer todo o judiciário, está muito encurralado. Agora entrou no bate-boca da política, né? Sim, mas ela poderia entrar, porque ela representa o poder.
Acontece que os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, e nós temos visto na televisão, aqui virou um bate-boca. Outro dia teve um seríssimo bate-boca entre o Roberto Barroso e o Gilmar Mendes, o que também não é novidade, o Gilmar Mendes bater boca com ninguém. Mas, de qualquer maneira, teve isso. E mais, né, essas reações que estão acontecendo, por exemplo, o próprio Gilmar Mendes sendo hostilizado durante um voo, né? E não só isso, com outras coisas mais. Esse protagonismo, então, na política acaba levando também uma politização, à exposição. Há uma politização, de alguma maneira, do judiciário. Aquela história do judiciário, fazer as suas transmissões de julgamento ao vivo, aquilo exacerba muitos ânimos, né? Talvez se nem tivesse, não estou dizendo que deveria fazer isso, mas se a presença da câmera, né, aberta ali no julgamento, exacerba os ânimos, e os ânimos exacerbados lá dentro vão para a rua. E quando vão para a rua, vira política. Já não é mais uma decisão da justiça, virou uma decisão política. A propósito da pesquisa do Datafolha, ela mostra Lula, né, como eu me referi, à frente, sem ser afetado pela decisão do TRF. Né? Essa pesquisa foi feita depois que houve a condenação lá em segunda instância em Porto Alegre. Lula aparece com 34% a 37% das intenções de voto. Como é que você lê esse resultado? O que explica essa, vamos dizer, essa resiliência? É difícil explicar. Né? Para explicar isso é uma coisa mais... precisar fazer um estudo sociológico desse tipo de coisa. Mas primeiro é o seguinte, há um certo sentimento passando pela população, ou por segmentos da população, de que o Lula está sendo injustiçado. Se está sendo ou não, nós vamos ver mais na frente. Mas então há um certo sentimento. Sobretudo no segmento da esquerda, né? Isso fica muito claro nesse resultado da pesquisa, e que coloca o Lula mais ou menos no patamar que é o patamar em que normalmente o candidato do PT ou da esquerda, representando esse conjunto da esquerda, decola a partir dos 30%. É mais ou menos em torno disso. De maneira que você tem essas duas coisas. Primeiro, uma base que está consolidada, né? Apesar de ter candidatos de esquerda disputando também e participando dessa pesquisa, né? Como Ciro Gomes. 34 a 37 não seria acima um pouco? Não estaria buscando também um... Porque você tem aí Ciro Gomes, você tem a Marina, né? Você tem a Manuela, lá do PCdoB. Então, isso poderia dizer assim, bom, se as pessoas não estiverem, né? Lula supostamente mas ele está entre 34 e 37, né? De maneira que essa flutuação está mais ou menos dentro disso. Pode fugir 2 pontos para cima, 2 para baixo, de alguma forma. Mas aí, então é isso que eu estou dizendo. Primeiro, há um sentimento numa camada da população, né, que talvez as pesquisas mostrem isso, estejam mostrando isso, de que o ex-presidente Lula está sendo injustiçado, está sendo punido, porque, na verdade, é aquela história da prova, né? Não há uma prova robusta, consistente, que você pode, materializada. Sim. Agora, então, para não entrar nessa discussão jurídica, que não é o nosso caso, né? Isso aí os juristas vão falar sobre isso, mas essa ausência da prova, mas do conjunto de indícios e evidências, né? Quando você coloca essas duas coisas, uma parcela da população fala, não tem prova, como é que é ele? Agora, mais do que isso, o Datafolha, ele dá um indicativo de que talvez a população não estivesse, ou pelo menos parte da população, não esteja tão preocupada com a culpa ou não do Lula. Olha só, tem uns dados aqui. Se Lula foi impedido de ser candidato, não é? Metade da população defende que Lula deve ser impedido, mas 53% que ele devia... 53% que ele devia ser preso. Agora, 80% acreditam que ele sabia da corrupção no governo, mas esse grupo, 80%, entre esse grupo tem mais de 40% que considera que Lula tem que ser candidato, que ele... Enfim, parece que há mais do que isso, mais do que essa percepção de que... a pergunta é, essa ideia do rouba mais faz, ela realmente está presente na população? Não, ou esse é um discurso que os opositores do Lula fazem para pregar esse discurso era muito apropriado na época do Adhemar de Barros, lá na década de 50, 60, por aí. Mas o que justificaria isso? O problema é que isso, eu insisto nisso, né? Quer dizer, eu acho que uma parcela significativa da população
está percebendo que há alguma coisa, alguma coisa que quer impedir o Lula de ser candidato. Se é o judiciário, se é o juiz tal, se é o presidente Temer, que, aliás, mais uma vez, bate um recorde em popularidade, 70%, né, é o índice de impopularidade do Temer. Enfim, a população está percebendo, ou parcela da população está percebendo, e nisso aí entra muito as redes sociais. As redes sociais estão carregadas, estão muito, puxando muito para esse lado da injustiça que se comete contra, a suposta injustiça que se comete contra o ex-presidente Lula. Então, eu acho que isso aí cria e tem criado na consciência cívica do cidadão essa ideia de que, na verdade, não querem que o Lula participe da eleição. Você acha que existe algum risco de convulsão social? Uma coisa que já se falou muito no início da discussão sobre Lula ser preso ou não, lá ainda no tempo da condução coercitiva, existia uma preocupação muito grande com isso. Banalizou-se essa perspectiva? Essa questão. Bateu-se tanto nessa tese, né, ou nessa teoria de que o Lula pode ser preso, ele vai ser preso, amanhã ele vai ser preso, depois de amanhã vai ser amanhã, que acabou banalizando essa história de que o Lula pode ser preso. E pode. Em tese pode ser preso. Claro que pode. Né? Como também, em tese, pode não ser preso. Depende do efeito suspensivo que ele possa ganhar ou não. Agora, o PT anunciou no dia seguinte do julgamento o nome do Lula para a disputa presidencial. Qual que é o impacto dessa decisão judicial sobre a legenda como um todo? O PT, falando do PT, dos rumos dele, da história dele, né? Mesmo que isso não seja novidade. Né? E agora, PT? Não, agora PT é que o PT também não tem outra alternativa. Tem a alternativa Lula. Ah, mas aí vai dar o quê? Pode dar em nada. Mas mantém essa base mobilizada, mantém esse discurso, né, da resistência, da injustiça. Tudo isso faz com que essa parcela da esquerda que está com Lula, e nem todo mundo da esquerda, há gente do centro que acha que o Lula também está sendo injustiçado. Enfim, isso resulta nisso. Há muita gente no meio jurídico, inclusive. Inclusive no meio jurídico. Não é à toa que tem juristas assinando documento para todo lado, porque entendem que ele está sendo perseguido, está sendo injustiçado. De qualquer maneira, o que é o seguinte, se o PT não tem uma outra alternativa, embora teoricamente possa ter, pode tirar um candidato de última hora, vai que lá no dia 15 de agosto o partido não possa registrar a candidatura do Lula. O que faz? Vai ter que ter um outro candidato. Vai ser quem? Não sei, pode ser o Jacques Wagner, lá da Bahia, pode ser o Fernando Haddad, de São Paulo, pode ser, enfim, não são muitas alternativas, mas tem uma, duas ou três alternativas. Agora, também a direita não tem. Sim. A direita também não tem. Quem é o candidato da direita? Agora, unidade, capacidade de unidade. A gente sempre diz, o episódio Lula trouxe aí uma certa unidade das esquerdas, né, em torno da figura dele, da defesa da figura dele. Logo depois do julgamento, começaram as defecções, algumas falas de presidentes de partidos, de atores políticos importantes, dizendo que cada um agora tem que cuidar do seu e tal. Historicamente, as esquerdas têm não tem dificuldade de caminhar junto. Ao passo que a direita ela tem grandes facilidades de fazer amplas alianças e fechar para uma disputa presidencial. Como é que você vê esses dois campos na verdade, nesse jogo aqui, daqui para frente? No campo da esquerda, você, assim que houve o julgamento, até um pouco antes do julgamento, já na condenação lá do Sérgio Moro, já começou a haver uma série de defecções. Né? Você teve o Ciro Gomes pelo PDT, a Manuela Dávila pelo PCdoB, que é um aliado histórico do PT. Na verdade, esses partidos precisam sobreviver. Esses partidos, de alguma maneira, estão com medo de que haja a tal cláusula de barreira, vindo aí uma reforma política, que aí entre a cláusula de barreira e eles fiquem sem deputados, enfim, sem condição de se manterem como partidos. E esse campo da esquerda, ele se guia muito mais ideologicamente. E ideologicamente é mais complicado você fazer essa junção, essas alianças.
Do lado da direita, o interesse é outro, não é um interesse meramente ideológico. É um interesse da disputa pelo poder para que eles possam defender os seus interesses. A direita tem interesses comerciais, negócios volumosos, e eles, portanto, é natural que aconteça isso, que eles se agreguem em torno de interesses específicos, né? Por exemplo, pessoa de banco, né? Das empreiteiras, que apesar de que a metade das empreiteiras andam quebrando por aí afora, mas de qualquer maneira, esse grupo da direita tem os interesses mais objetivos, digamos assim, enquanto o pessoal de esquerda fica mais do campo da ideologia, né? Você vai dizer, mas no fundo é tudo a mesma coisa, a disputa pelo poder. Claro que é, historicamente sempre foi assim. Numa palavrinha só, porque o nosso tempo já acabou, o quanto essa situação do Lula e do PT podem impactar no governo, na disputa pelo governo do Estado e na ambição de Fernando Pimentel se reeleger? Olha, claro, a eleição com Lula é uma coisa, sem o Lula é outra coisa. Com Lula disputando, evidentemente, que me parece que a posição do governador Fernando Pimentel, se ele for para a reeleição, fortalece, com Lula candidato. Né? Claro que fortalece. Aliás, no dia da condenação, o governador de Minas foi para São Paulo prestar solidariedade ao Lula. Então, é claro que impacta. Agora, o que vai vir daí? Só realmente com a bola de cristal, porque não dá para, nem as pesquisas conseguem projetar alguma coisa além do mês que vem. Lindenberg, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Até a Agradeço próxima, né? Que eu espero que seja rápido. Obrigado. Eu conversei com o jornalista e colunista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. A gente conversou aqui sobre esse cenário de incertezas de 2018 para o jogo eleitoral, especialmente a disputa presidencial que vem por aí. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.